Hoje Deus estava colocando no meu coração a palavra e Ele, de uma forma muito clara, Ele diz a forma com que Ele olha para nós. Ele vê morada em cada um de nós, amém? Quantos aqui são morada do Senhor? Quantos aqui são morada do Senhor? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho, de João, capítulo 2 e versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Temos um novo membro da IAGV nos visitando hoje. Novo membro da IAGV hoje nos visitando, Pedro. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do Pedro? Amém? Os parabéns aí a Carol, Juninho. A gente está todo mundo babando junto. O problema é que ninguém vai ficar acordado junto, né Carol? Babar junto é fácil. Mas é isso aí. Cada qual com seu cada qual. A gente fica babando e vocês embalando. É assim mesmo. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo de tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor, pela tua palavra. Coloca-nos, Senhor, no centro da tua vontade, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua vontade, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor quer falar conosco. Nós sabemos que o Senhor quer mudar a nossa posição, o nosso viver. O Senhor quer mudar a nossa forma de enxergar a tua palavra, o teu evangelho e até a tua presença no meio de nós. Então faz isso, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Entra, Senhor, dentro de nós, separando, como diz a tua palavra, juntas e medulas, Senhor, em nome de Jesus. Faz a diferença, Pai. Eis-nos aqui. Todos os ouvidos estão abertos, Senhor, e os olhos, Senhor, esperando a luz do conhecimento e da sabedoria que vem do alto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eis aqui uma palavra que nos coloca numa certa posição onde muitos hoje querem ter teorias de quem somos em Cristo. As pessoas fora do cristianismo e até mesmo dentro do cristianismo nos dão rótulos, nos dão posicionamentos, Então existem aqueles que são pentecostais, neopentecostais, sapatinho de fogo e por aí vai. Então muitos nos colocam esses rótulos. Mas no livro de Atos, capítulo 11, versículo 12, pela primeira vez, aqueles seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. E por que será que eles chamaram eles dessa forma? É porque, na verdade, essas pessoas, elas começaram a querer imitar a Jesus. Elas queriam ser como Jesus. Elas andavam como Jesus, elas se vestiam como Jesus, elas viviam como Jesus.
Eles vendiam tudo que tinham, juntavam entre eles e viviam daquilo. Eles se reuniam no templo, eles eram batizados como Jesus havia determinado, havia colocado em sua palavra, e procuravam seguir a palavra de Jesus, vivendo um dia após o outro, como Jesus disse: deixe que cada dia o seu mal. Então eles procuravam viver dessa forma, porque na verdade a gente percebe que o viver em Cristo, viver a palavra de Cristo, quando você se aprofunda nessa palavra do Evangelho, você se esquece um pouco da lei. Se você for viver e andar como Jesus andou, você esquece da lei, da regra. Se você passar a ver isso dessa forma, você começa a ver que quando eles chamam aquelas pessoas, os seguidores de Cristo, de cristãos, eles já não são mais então rotulados como judeus, porque os filhos de Abraão, aqueles que seguiam a lei, eram chamados de judeus, hebreus. Mas existia um povo no meio deles, da mesma linhagem que eles, que receberam um novo rótulo. Eles começaram a ser chamados de cristãos. Mas eles são judeus? São, mas eles são cristãos. E hoje a gente vive isso dentro da igreja de Cristo, dentro do cristianismo. Nós vivemos vários rótulos, vários adjetivos. E na verdade hoje Deus, Ele tem nos chamado para viver não um rótulo, mas uma herança, se apropriar de uma herança, que é a graça de Cristo, que é o favor imerecido de Cristo. Quantos aqui querem viver essa herança? Amém? Se você acredita nessa herança, aplauda o dono da herança, aquele que deixou para nós. Amém? No verso 14 aí do capítulo 2 de João, vemos que o sacrifício de animais era necessário. Jesus entra no templo e ele vê cambistas, né? Aqui fala cambiadores, mas ele vê cambistas vendendo animais. Para que era isso? Era para o sacrifício. Era para que as pessoas tinham a prática da lei, do livro de Levítico, aonde você tinha que sacrificar um animal de acordo com o seu determinado pecado, né? Então você tinha que sacrificar um animal. Determinado pecado era uma pomba, determinado pecado era uma rolinha, determinado pecado era um boi, determinado pecado era uma cabra, um bode, alguma coisa, mas tinha lá, de acordo com o pecado você tinha que sacrificar. E Jesus vê aquilo como um mercado, um verdadeiro mercado. Quando Deus deixa esta lei do sacrifício, em nenhum momento Deus proíbe de que alguém venda um animal para fazer o sacrifício. Mas Deus, ele fala de um relacionamento aonde ele diz: você tem que me trazer determinado animal para a expiação do seu pecado. E isso fala de um comportamento, de uma prática. Então você tem que procurar o animal, você tem que separar o animal, você não pode levar o animal sujo, não pode ser qualquer animal. Por exemplo, se era um quadrúpede, o casco não podia ter rachadura, não podia estar ruim o casco, né? Se era uma ovelha, ela não podia ser malhada. Se era uma ave, o bico não podia estar estragado. Então não era qualquer animal que você podia levar, você tinha que levar o melhor animal. E você tinha que preparar esse animal. Você tinha que levar ele limpo, você tinha que levar ele bonito, né? Hoje em dia, se fosse ver a prática aqui, se fosse um animal, iam levar no pet shop, né? Antes, para dar banho e tosa, para depois levar para o sacrifício. Era mais ou menos o que eles faziam aqui. Então acabou, nesse momento, Jesus não está vendo mais essa prática da busca pela expiação do pecado. Acabou o comportamento da busca pela expiação do pecado. Agora era um pragmatismo. Tal dia eu tenho que sacrificar,
para eu me purificar, então não tem problema, eu vou lá, compro o animal e oferto o animal, sacrifico o animal. E não só isso, ainda o templo vira um mercado. Perceba que a prática do cumprimento de uma regra distancia você de Deus. Não tem mais relacionamento. No tempo do tabernáculo, as pessoas, elas iam atrás do animal, elas buscavam o animal, elas pensavam, olha, está chegando o tempo em que eu tenho que sacrificar ao Senhor. Então agora, às vezes, meses antes, 1 mês, 2 meses antes, a pessoa começava a procurar qual era o animal que ela ia dar. Se ela não tinha aquele animal, ela começava a procurar aonde ela ia buscar. Se ela tinha que comprar de alguém, se ela tinha, e ela tinha que verificar o animal. Não, nesse momento aqui acabou isso. Tinha um mercado de animal, só para sacrifício, prático, não é? E muitas das vezes, a igreja de Cristo, a igreja cristã, ela tem levado um rótulo de igreja prática, muito prática. Não adulterará, não vou adulterar. Por quê? Porque é a regra. Não vou roubar, por quê? Porque é a regra. É muito prático, é muito rápido, não tem relacionamento. Quando na verdade, eu vejo muito que Cristo, quando Ele diz que Ele veio cumprir a lei, e Ele veio nos ensinar a forma dele cumprir a lei, era que não façamos mal ao próximo por amor. Não façamos mal ao próximo por amor. Porque eu amo o meu próximo, eu não quero o mal dele. Então eu não penso no mal dele. Porque amo minha esposa, porque reconheço que Cristo me deu ela, que Deus me deu ela, então eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou fazer essas coisas, porque eu amo o próximo. E é isso que Cristo coloca aqui para nós. Quebra do pragmatismo, quebra da regra, da lei, a preocupação, o medo. Era tanto medo de chegar no dia e não ter o animal, a quebra do relacionamento foi tão grande, que então se colocava uma banca de venda dentro do templo, e as pessoas chegavam, cada um escolhia o seu animal, ia lá e entregava, e sacrificava. Fala assim para o seu irmão: irmão, não tem irmão aí? Irmão, relacionamento com Jesus não é prático, é constante. É constante, fala para ele. Não dá para comprar. Não dá para comprar um relacionamento com Jesus. A salvação em Cristo você não compra. Só um pode comprar a sua salvação em Cristo. Foi Jesus, e Ele já comprou. Já está pago. Lá na cruz. A minha e a sua salvação já está paga. Ele comprou. Quantos creem nisso? Quantos creem que estão salvos? Então dá um glória a Deus aí. Então, essa prática deles era algo pessoal. Era algo pessoal do homem com Deus, e tinha um intermediário ali, que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote, né? Levava o animal diante do sacerdote, né? Cortava o animal e ali espiava o seu sangue para a expiação dos pecados deles, naquele tempo, antes da nova aliança. Ok? Só que quando o que é pessoal entre Deus e o homem se torna religiosidade, prática, Satanás entra no meio. Quando o seu relacionamento com Deus, com Jesus, começa a se tornar uma coisa automática, prática, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho, o que acontece? Se torna uma rotina, e todo relacionamento com rotina, o que acontece? O diabo entra no meio.
aqui está claro isso. Era um relacionamento de Deus com o homem. Olha, Adão pisou na bola lá atrás, entrou o pecado na humanidade, entendeu? Mas eu ainda vou dar um jeitinho de espiar o pecado de vocês. Sacrifica assim, assim, assim. Ele colocou toda a norma ali. Era um relacionamento de Deus com o homem. Se você pecar por causa disso, me traz isso, faz assim, 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 e você vai estar purificado. Mas aí o que acontece? Como virou uma regra, como virou um procedimento de cumprir tabela, então não precisa mais ir procurar o animal. Vamos simplificar, vamos pratificar a coisa. Coloca aí uma banca com os animais, você chega lá e escolhe um. Ah, o meu é o boi, dá esse boi aí, vamos lá, leva o boi lá, degola o boi e pronto. Era isso, uma prática comum. É onde o diabo entra. E aí, o que o diabo gosta? O diabo, ele gosta de medo. Porque o povo judeu naquele tempo vivia por uma lei que ele sabia muito bem que se ele não fizesse isso, a maldição ia cair sobre a vida daquela família, da vida daquela pessoa. E era assim que eles trabalhavam. Era assim que os fariseus cobravam das pessoas. Quando Jesus olha que o sacrifício era algo que exigia aplicação pessoal, mas aí bastava comprar e pronto, ele vê que isso se tornou um pragmatismo. Ele então usa de austeridade. Ele usa de austeridade. E no verso 15, Jesus pega uns cordéis, faz um azorrague, que na verdade ali é um chicote de cordas, e ele sai arrebentando as bancas do templo todo. Ele derruba a mesa, ele solta boi, ele sai batendo nas mesas dos cambistas, joga dinheiro no chão, e ele fica ali com toda a autoridade dele, e ele diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de venda, vocês estão fazendo aqui religião. Essa casa foi feita para relacionamento, essa casa não foi feita para religião. Essa revolta, ela entra dentro de Jesus. Só que aí, o que acontece? É isso que nós vemos muitas vezes no dia a dia. A gente fazendo prática, pragmatismo. E o que a gente mais vê no rótulo das igrejas hoje em dia? As evangélicas, né? Não vamos falar das outras. É pragmatismo. Venda de bênção, compra de bênção. As pessoas, talvez a caneta ungida, ou a água do Rio Jordão, que vem de Israel, coisas desse tipo, que por um valor simbólico, entendeu? Vai fechar o seu contrato, ou vai curar a sua enfermidade, ou vai fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Mas entre esse pragmatismo e Deus, existe um hiato ali, uma lacuna, que é o relacionamento com Jesus Cristo. E era isso que Jesus estava vendo que não tinha mais nesse tempo. Não tinha mais relacionamento com Deus. Por mais que existisse uma prática da lei, essa prática, ela foi dada para o homem ter a sua ligação com Deus. E virou pragmatismo, virou coisa automática. Repete assim comigo: meu relacionamento com Deus não é automático, não é prático, ele é constante, ele é todo momento, como o ar que eu respiro. E é isso que Jesus quer de nós, que o nosso relacionamento com Ele seja como respirar. Não é algo que dá vontade. É como se o ar que nos falta, né, nos vai tirar essa vida. Então, é você parar para pensar assim: como é que eu seria hoje sem Jesus? É como você olhar para a sua vida antes e falar assim: como é que eu era sem Jesus? Olha como é que eu sou hoje. E amanhã? Como é que seria amanhã, o meu amanhã sem Jesus?
o meu amanhã fora da presença de Jesus. E como é que Jesus nos ensina a estar na presença dele? Em comunhão. Essa é uma das principais maneiras, estarmos juntos. Porque ele disse que onde 2 ou mais estiverem em seu nome, ele estará presente. Ele estará ali. E você sabe por quê? Porque a religião se limpa com atitude e sem medo. Quando você está cheio de religiosidade, quando você está cheio de lei, você tem que ter coragem. E você tem que deixar o medo de lado. Porque a lei, ela te dá medo. Por que você não rouba? Hoje, vamos olhar para o lado da sociedade. Hoje, na sociedade. Por que eu não roubo? Porque eu vou preso. Então, eu não roubo porque eu tenho medo de ir preso. Pela lei, é assim, concorda? Por que eu não mato? Eu fico com raiva, eu quero pegar no pescoço da pessoa, mas eu penso 10 vezes antes, porque senão eu vou preso. Eu tenho medo da lei. Existem leis que são para beneficiar, mas existem leis que são para dar medo. E esse medo, ele leva a um pragmatismo, a uma prática superficial, como foi essa que se tornou, e leva a fazer coisas que envergonham o templo de Deus. Como, por exemplo, colocar uma venda de animais dentro do templo. Você imagina o cheiro nesse templo, né, irmão? Boi, cabra, ave e vários outros animais. Você imagina o cheiro dentro desse templo. Naquele lugar ali era um cheiro horrível. Aí na hora de acender o incenso lá dentro era outro cheiro. Então, sabe por quê, irmão? Porque a religiosidade nos provoca medo. A regra, a lei, a religiosidade nos dá medo. Nos provoca medo de Deus. E esse medo nos coloca numa distância de Deus. A mesma distância que quando Deus liberta o povo do Egito, né, a caminho da terra prometida, e Deus quer falar com o povo, quer se relacionar direto com o povo vira e fala: não, Moisés, fala tu com ele, e tu fala conosco, porque senão nós temos medo de falar com ele. Religiosidade. E aí o que acontece? A religião te coloca numa forma mais fácil, você busca um jeito mais fácil de ter esse relacionamento com Deus. Então você vai lá e compra. Nesse caso aqui, o que era mais fácil fazer? Sair atrás de uma ovelha perfeita, sem o casco rachado, branquinha, bonitinha, pegar ela, levar para casa, lavar, deixar ela branquinha, depois transportar ela até o templo, ter todo esse trabalho? O que era mais fácil? Vou lá direto, já está pronto lá, é só pagar e levar. Então você compra. Fala assim: o relacionamento com Deus não se compra. Não se compra. E quando a correção vem, a pergunta que surge é: que prova que você me dá que você está certo? Foi isso que eles perguntaram para Jesus. Quando você está tendo um relacionamento superficial, um relacionamento prático com Jesus, e Jesus vem e dá uma chacoalhada em você, e fala assim: olha aqui para mim, não é desse jeito que eu quero, não é assim que funciona, você sabe como é que eu quero me relacionar com você. Primeira coisa que a tua carne pergunta é isso mesmo? Então me dá uma prova que é isso mesmo. É a primeira coisa que eles perguntam. Qual o sinal que você me dá para fazer tudo isso? E a religião estava tão incutida na cabeça daquele povo, que eles não prestam nem atenção no que Jesus fala. E aí eu estava lendo isso hoje, entendeu? E Deus me chacoalhou nisso daqui.
chacoalhou a mim, porque não pensa não que a palavra quando vem, o profeta trouxe uma palavra para o povo, sai disso. A palavra corta para você e para mim, ela está servindo para edificar muito mais a minha vida do que a sua, entendeu? Se ela atingir alguém aqui, tudo bem, mas ela serve primeiro para mim. E aí, Jesus diz para eles: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Repete comigo assim: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Agora, vai comigo no livro de Marcos, quer dizer, Marcos 14, 58. Olha como a religião, ela agrava os ouvidos. Olha do que eles acusam Jesus: nós ouvimos-lhes dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Foi isso que Jesus disse? Vamos voltar lá em João 2,19. Derribai. Jesus está dizendo: derrubem. Jesus está dizendo: ei, você, derruba esse templo, e eu vou construir outro em 3 dias. Ao pé da cruz, eles repetem a mesma coisa para Jesus: você não disse que ia derrubar o templo em 3 dias e ia construir outro? Desce daí então, seu filho de Deus. E Jesus não diz isso. Aqui na palavra, para mim, está muito claro. E eu também achava que ele falava isso. Eu também falava isso. Olha, Jesus disse, não sei se eu já preguei aqui ainda sobre essa palavra, mas com alguns irmãos eu falava isso: Jesus disse que derrubaria aquele templo em 3 dias. Jesus nunca disse aqui no livro de João que ele ia derrubar. Ele disse: derribai, ou seja, derrube você. O que ele está dizendo é: derrube o templo da lei, derrube o templo da prática que vocês construíram, derrube o templo do medo que vocês construíram, e eu vou levantar um outro templo em 3 dias. E continuando, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Você sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a mesma situação de Nicodemos, quando Nicodemos vai falar com Jesus. Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nicodemos fala: mas pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos, que era um doutor da lei, um homem considerado espiritual, conhecedor das coisas espirituais, ele fala como um homem terreno, um homem prático, uma resposta muito prática. Ele não para nem para pensar. Concorda comigo? Que pelo texto ele não para nem para pensar. Ele responde: mas pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Só que ele não parou para entender que primeiro, para nascer de novo é necessário morrer o anterior. Repete assim para o seu irmão: irmão, para nascer de novo é necessário morrer o anterior. Como no templo. O templo, Jesus está dizendo: derrube o templo, que em 3 dias eu construirei outro. E o que eu achei mais interessante é que todas as vezes que Jesus era questionado por homens que queriam questioná-lo com a visão da lei, ele respondia para eles como a lei. E mesmo assim tinha uma saída para eles entenderem como amor. Mas eles não queriam, eles queriam entender como lei.
Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez as pessoas te questionem muito sobre algumas coisas da tua vida espiritual. E às vezes você está se sentindo em paz, mas você não consegue explicar. E por mais que você fale, por mais que você tente se expressar, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, apóstolo. Você fala, parece que você está falando com uma porta. Mas por que está acontecendo isso assim? Não, é por isso, eu estou sentindo. Não, mas não, olha assim a palavra, e isso, aquilo outro. E a porta não quer entender. Porque ela está tão cheia de religião, que quando ela olha para a palavra, quando ela vai ver o que Jesus está dizendo, ela entende que Jesus está dizendo que ele vai derrubar, mas não. Ela só vai entender a partir do momento que ela derrubar o templo da lei que existe dentro dela, o templo da regra que existe dentro dela. Levanta sua mão assim comigo, assim, ó. Fala: Senhor Jesus, eu quero derrubar pedra por pedra da lei que ainda existe dentro de mim, e eu espero ansiosamente por esse terceiro dia. No versículo 21, Jesus diz, eles dizem assim, ó: mas ele falava do templo do seu, eu quero ouvir alto, do seu corpo. Isso. Ele falava do templo do seu corpo. Agora abre comigo a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vamos ler todo mundo junto? Vamos? Vamos lá então. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quantos aqui entendem que quando Cristo ressurgiu ao terceiro dia e você aceitou Ele como único Senhor e Salvador, você é templo, você é aquele templo que Ele reergueu? Quantos aqui entendem isso, por essa palavra? Então dá um brado de vitória para o Senhor. Aceita essa palavra em nome de Jesus. Aceita esse Espírito nesse novo templo que existe em nós, em nome de Jesus. E o que fizemos para merecer isso? O que você fez para merecer isso? O que nós fizemos para merecer isso? Nada. Pelo contrário, se buscarmos motivos para não termos direito a isso, existem muitos. Mas antes, muito antes dele ir para a cruz, ele já estava dizendo: olha, eu vou pegar o Rafael e eu vou fazer um templo nele, porque eu vou dar um entendimento para o Rafael que ele vai destruir esse templo da lei dentro dele e vai levantar um templo da graça. E isso para cada um aqui. Naquele momento ele estava sonhando com Lázaro, ele estava sonhando com André, ele estava sonhando com Gabriel, ele estava sonhando com Samuel, ele estava sonhando comigo, estava sonhando com o apóstolo, estava sonhando com Felipe, estava sonhando até com Pedro já. Pedro já estava nos planos dele. Pedro vai nascer com a Carol ensinando ele a derrubar o templo da lei e construir o templo da graça. Quem crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! É desse jeito. Templo feito de pedra tem que ir para o chão. Templo feito de pedra tem que ir para o chão. E olha o que acontece em Mateus 27:51. Abre aí sua Bíblia, Mateus 27:51.
Livro de Mateus 27, 51. E eis que o véu, Jesus está na cruz, Jesus expira na cruz, Jesus morre. E diz o seguinte: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aonde você acha que aquele templo foi parar? Aonde você acha que aquele templo foi parar? O véu estava dentro do templo, irmão. E o véu rasgou no meio, de alto a baixo. Acabou a distância. Acabou a regra de que você não podia mais chegar na presença do Senhor. Não são os seus pecados que distanciam você de Deus. Não é a tua vida cotidiana que te distancia de Deus. Não é nenhuma dessas coisas que te distancia de Deus. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que te distancia de Deus é o teu medo. É o medo que a lei criou dentro do homem, que a lei incutiu dentro do homem. Se cair, levanta. Se errar, conserta. Porque só para Jesus não tem conserto. E Ele é o Senhor que faz nova todas as coisas, amém? Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e em mim são feitas novas todas. Então Ele não disse que Ele junta o pedaço, Ele não disse que Ele cola pedaço, Ele não disse que Ele é restaurador, né, que faz o velho ficar, não, Ele faz nova. Quem crê que você é nova criatura? Nova todas as coisas. Então vai, nova criatura, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus destruiu o templo da lei com a sua entrega por nós. Ele destruiu o templo da lei para construir o templo da graça. Ou melhor dizendo, os templos da graça. Aqui um templo da graça, aí vários templos da graça. O templo onde não é mais necessário temer mais nenhuma prática de sacrifício. Você não precisa ser sacrifício, porque Ele já foi sacrifício por você. Amém? Você crê nisso? Então você não precisa se sacrificar. Você não precisa morrer todos os dias, como na lei se diz, né? Tem que morrer todos os dias. Não. Em Cristo você é vida, todos os dias. Em Cristo você é alegria todos os dias, todas as manhãs. Somos templos da graça. É isso que nós temos que entender, irmão. Derruba essas pedras da lei que existem ainda dentro de você. A gente não está dizendo para você acabar com aquilo que nos foi ensinado, que nos distancia de Jesus. O pecado, ele por um acaso, ele nos aproxima de Jesus? Não. Ele entristece Jesus? Entristece. Mas Jesus não se afasta de você por causa do pecado. A partir do momento que você entender e que você se encher da graça como um templo dele, da graça, a partir desse momento você não vai pensar nem em pecado mais, irmão, que você vai estar tão cheio dele que você só vai pensar nele. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, 24 horas do dia. Você levanta de manhã pensando nele, você vai para o trabalho pensando nele, você trabalha pensando nele, você almoça pensando nele, você termina o segundo turno pensando nele, volta para casa pensando nele, vai dormir pensando nele. E olha, se passar a noite acordado, você ainda pensa nele. Então não dá tempo. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos nessa palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Teu sacrifício na cruz, Senhor, foi para derrubar tudo aquilo que nos distanciava de Ti, Pai. Porque naquele tempo, Senhor, havia, Senhor, a distância que a religião colocava entre o homem e o Criador, Senhor. Por isso, Pai, nós cremos, Senhor, que a obra que o Senhor fez na cruz, Pai, ela foi total, completa e satisfatória para nos colocar na Tua presença, Senhor. Então nós não precisamos mais temer o próximo passo que nós vamos dar, porque se estamos em Ti, o próximo passo é Teu, Senhor. Ele pertence a Ti, Senhor. As nossas fraquezas, Senhor, elas são entregues a Ti, Senhor, porque por Ti são feitas novas todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, tira todo estilhaço de pedra de religião que existe em nós e nos dá, Senhor, a convivência contigo pela Tua graça, Senhor. Novo tempo, novo momento, nova história, novas todas as coisas pela Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, fazer com que o Teu sacrifício na cruz seja em vão, Pai, vivendo práticas, Senhor, e regras, Senhor, num mundo, Pai, aonde, Senhor, pelo esforço próprio é pregado que se alcança a Tua presença. Não, Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que nós somos falhos, sim. Nós queremos reconhecer, Senhor, que nós somos pecadores, sim, que nós somos pobres de espírito, sim. Queremos nos humilhar, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos dizer, Senhor, que sem o Senhor nós não temos nem o ar para respirar. Nos falta ar, Senhor, nos falta fôlego. Se na atmosfera onde nós andarmos, Senhor, o Senhor não estiver presente, Pai, nos falta ar para respirar, Senhor. Então, Senhor, esteja presente conosco em todos os momentos, em todas as horas, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós não estamos preocupados o que será amanhã da Tua igreja, porque a igreja é Tua, Senhor. É o Senhor quem conduz ela. Nós não estamos preocupados, Senhor, com o que será, Senhor, das Tuas células, porque as células, Senhor, foi o Senhor quem nos deu. E se o Senhor nos deu, o Senhor sabia para que nós temos que fazer com elas. O Senhor é a direção, o Senhor é o tudo. Então, Senhor, nós queremos descansar em Ti, Pai. Nós não temos mais que nos preocupar em cumprir com o ritual. Nós não temos mais que nos preocupar em cumprir com uma prática. Nós não temos mais que nos preocupar, Senhor, em comprar a Tua presença, em comprar o Teu amor, em comprar a Tua misericórdia, Senhor. A Tua misericórdia não se compra, Senhor. A Tua misericórdia não se busca, Senhor, sem reconhecer que o Senhor é Deus e que só houve um sacrifício, Pai, e que esse sacrifício, Ele é o bastante para nós. Senhor, faz de nós espelhos da Tua graça, Senhor. Coloca em nós uma luz da Tua graça, que aonde nós pisarmos, nós possamos refletir a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dá, Senhor, nos enche, Senhor, dessa graça, desse amor, desse favor imerecido. Aonde nós chegarmos, aonde as plantas dos nossos pés pisarem, Senhor, que o Senhor seja visto em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Ainda que a chuva caia, faça transbordar os rios, ainda que os ventos soprem contra mim, eu não temerei.